Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Hoje teremos uma entrevista muito especial com as doutoras Luciana e Andréia sobre um tema muito atual: a guarda dos pets após o divórcio. Vamos entender mais sobre o projeto de lei que pretende regulamentar com quem o pet deve ficar após a separação. Então, sem mais demora, fiquem agora com essa conversa esclarecedora. Olá, amigos do Lucas. Hoje nós temos para conversar sobre um assunto bem sério que é a separação e os pets. Eu convidei uma amiga minha que já trabalhou comigo, uma pessoa que eu confio muito, que é a doutora Luciana. Olá. E a Andréia, que é a sócia dela. Prazer. E vocês sabem, aqui não tem merchan, a gente indica as pessoas que a gente confia. Então eu gostaria primeiro que você se apresentasse para nós. Olá, eu sou Luciana Beck, advogada. Tive o prazer de estagiar com o Ernesto enquanto estudava, que me ensinou muito, foi um excelente professor. Desde formada, advogo e também tive a sorte de encontrar a Andréia no meu caminho. Hoje temos um escritório, tratamos de direito das famílias, direito civil, empresarial, com bastante foco em direito de família. E por isso que até estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão da guarda dos animais de estimação. E eu sou a Andréia, sócia da Luciana, conheci o Dr. Ernesto por tabela, assim como o Lucas, que está olhando para mim, e atuo nas mesmas áreas em que a Luciana mencionou. E o Lucas está dando um cumprimentinho para todos os fãs dele. E hoje temos o prazer de estar aqui junto com essa família linda, Ernesto, Sibeli e Lucas, que nos deram a honra de conversar um pouquinho com vocês. E a gente queria conversar um pouco, porque a gente sabe que vocês são cachorreiras, né? Então conte um pouquinho aí de como foram os cachorros na vida de vocês. Eu sempre tive cachorro. Eu comecei assim, eu nasci praticamente com uma Cocker Spaniel na época, né? Chamava Alessi. E de lá pra cá foram várias raças e atualmente eu tenho a Zoe, uma Border Collie maravilhosa, vai fazer 2 anos, motivo de grande orgulho, né, que ocupa assim as nossas mentes, meu coração, preocupação também, enfim. Eu também tive durante a minha vida inteira, né, desde criança, adolescente, muitos cachorros. Minha mãe adora cachorro, na minha família sempre tivemos cachorros. Eu também tive um pet depois de casada, a Madalena, ela chamava, Linda, uma Madalena. Golden, que infelizmente não está mais aqui, mas era um amor, muito carinhosa e nos encheu de alegria também enquanto esteve conosco. E vocês concordam que hoje em dia os pets fazem parte da família? Com certeza. São considerados praticamente Sim. como filhos Sim, e filhas. com né? certeza. Muito mais do que um simples objeto, né, Lucão? Como o nosso Lucas, é. que é o nosso primeiro, aliás, é o nosso primeiro cachorrinho. Não raro, aliás, dos filhos que menos dão trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Aliás, sempre falam, né, que cachorro é amigo do homem que não conhece dinheiro. E há quanto tempo vocês trabalham com direito de família? Décadas, né? Muitas décadas. Melhor não falar, né? Melhor não falar. Deixa em segredo. Deixa em segredo. Que experiência que vocês acharam interessante quando lidaram com direito de família, com problemas relativos a cachorros, gatos, e até, quem sabe até outros animais? Isso tem vindo com maior frequência ultimamente, né, que está sendo discutido a questão da custódia dos animais, da guarda dos animais, da convivência, por eles serem realmente membros da família. E infelizmente também nos deparamos com situações tristes envolvendo animais. Recentemente nós fizemos um divórcio aqui no escritório, em que havia um cachorrinho, um pet. Houve essa discussão com quem ficaria, com a esposa, com o marido. Inicialmente estava sob a guarda da esposa e com muita pressão do outro lado, de pegar a guarda, aquela discussão de quem comprou o cachorro, em nome de quem está o cachorro na certidão de nascimento. E isso acabou virando como uma única discussão do divórcio, porque o casal não tinha filhos em comum. E no fim, infelizmente, o cachorrinho acabou sendo usado como uma moeda de troca, de uma espécie de chantagem. A esposa acabou comprando o cachorro, o marido vendeu o cachorro, ou seja, trocou por dinheiro, né? Então a discussão não se viu em razão do afeto por parte dele, né? Mas utilizou-se esse afeto
para adquirir um valor, né, monetário pelo cachorro. Então, não é uma história muito... Talvez tenha sido bom, ela se livrou definitivamente do marido. Mas se Sim. ele pedisse visitas do cachorro, às vezes sem dinheiro, com um dinheiro muito bem gasto dela. Isso constou no divórcio, inclusive foi uma venda. Sim. Então não se fixou uma custódia, visitas, não. Então foi realmente uma venda. Não houve, então, a convivência posterior ao divórcio, visitas. Você ultrapassou aquela fase da guarda. Sim, não sim, mais a guarda. não mais a guarda, né? Sim. Então acabou-se, mas houve essa moeda de troca em razão, usando o afeto de uma parte. Né? Eu tenho muitas histórias, por exemplo, assim, de um galo, né, que foi motivo de grande tristeza da minha cliente, porque era galinha Zezé, e eu entrei na época com uma cautelar, faz muitos anos isso, uma cautelar para rolar o Zezé, que era extremamente importante, assim como outras coisas que tinham ficado no lar, porque ela era vítima de violência doméstica, né? E quando chegamos na audiência, ela estava ávida apenas pelo galinho, porque o juiz determinou que ele comparecesse, né? Cadê o meu galo? Cadê o galo? Isso já em audiência. E ele falou, você pode estar com tudo, mas o galo já está na minha barriga. Ela quase teve uma síncope ali, né? Foi difícil de controlar, ela queria bater nele, eu também queria bater nele, então foi difícil demais. O promotor ficou desolado pela tristeza dela, né? Foi uma coisa que foi até tema de livro de mediação. Mas a gente tem visto, né, nas dissoluções conjugais, que o cachorro, o pet, não importa se é um chinchila, se é um galo, se é um gato, enfim, que eles fazem parte da vida, né, do cotidiano dessa família, e quando ela se desfaz, eles às vezes são utilizados como moeda de troca, como a Luciana mencionou, e outras vezes eles até fazem com que haja necessidade de estabelecimento de regime de convivência, exatamente porque nenhum deles pode ficar sem aquele ente querido, né? Que passou a ser um ente querido realmente das famílias. É muito semelhante às crianças, né? Sim. Inclusive vem sendo comparado, né? Em que sentido? São pais e mães de pets, né? Pais e mães de pets que estabelecem os seus direitos, os seus deveres, com base, inclusive, naquilo que se faria com relação às crianças. Então, você pensa em guarda, você pensa em visita, você pensa em pensão alimentícia, de acordo com o quê? A pensão? Com as necessidades dos pets, com as possibilidades, lógico, de cada um dos pais, né? No caso dos cônjuges, enfim. É interessante que se busque preservar e conservar a estrutura, a segurança do pet, né? Inclusive os sentimentos dele, porque um vai sair do lar e ele vai sentir falta. Vamos supor que a gente se separe e a Cibele fique com o Lucas Einstein. Ela pode cobrar uma pensão de mim por ficar com o Lucas Einstein? Pode, claro que pode. Ela pode, inclusive, verificar o binômio, na verdade. Na verdade, isso é um trinômio. A necessidade, a possibilidade e a razoabilidade. Então, dentro do que pode ser razoável, vão listar todas as necessidades do Lucas, todas as possibilidades do Ernesto, no caso, né? E, de uma maneira razoável, vão definir. E quanto que é esse valor na prática? Mais ou menos, você pode dar uma ideia? Outro dia eu soube de uma pensão sendo pedida para um pet de 20 mil reais. Não, isso é óbvio que é fora da realidade, mas eu estou dizendo o seguinte... Na realidade, a realidade deste cachorro era 20 mil, porque as diárias do hotel que ele ia era aproximadamente 1.500 reais. Eu preciso reencarnar com esse cachorro. Mas o que é normal, a gente cachorro. sabe, né? Os banhos e tosas, os remédios, os verníferos, né? A própria alimentação do pet. Às vezes se fica num hotel, se fica, vamos viajar, esse gasto específico também deve entrar no rol de despesas dele. Depende da condição daquela Isso, daquela família, que é a rotina que que gera exatamente. E deve ser dividido entre pai e mãe do pet esses valores. É isso? Sim. Quando a gente trata de criança, estabelece a lei o quê? Que cada um vai concorrer de acordo com suas possibilidades. Né? Mas o ideal é que possam dividir igualmente as despesas, principalmente com relação ao pet. Né? Agora, mais uma curiosidade, dizem que no Brasil é mais fácil o juiz prender um mau pai do que o bom ladrão, né? Então, se eu deixar de pagar uma pensão pro Lucas, eu posso ser preso? Ainda não, né? Mas eu acho que a gente está caminhando para que haja um amadurecimento da legislação com relação aos direitos dos pets, né? Porque hoje a gente não tem ainda uma lei aprovada que regule guarda, regime de convivência e a pensão, né? Com relação à ausência de cumprimento de alguns combinados entre os cônjuges, e como é que a gente vai fazer para cobrar, para que fazer com que cumpra, né?
Então, acho que a lei está caminhando para isso. Você acha que quando um casal compra um pet, seria interessante também fazer um termo de o que acontece com esse pet na separação, com que seria a guarda, como ficaria? Sim, com certeza. Quais despesas seriam Acho que isso pode até constar de um pacto antinupcial. Se pode. nós viermos a comprar um pet, será assim, assim, assim. É uma boa ideia para quem pretende fazer no meu estado. Ótima ideia. Você não acha? Combinar enquanto o casal está bem, né? Ou um pacto antinupcial, ou um termo quando compra um pet, quais as obrigações e responsabilidades de cada um, numa eventual separação, já combina antes, né? Quando as coisas estão bem, é mais fácil. Muito mais fácil, seria uma ótima... E como dizem lá no Jogo do Bicho, vale o escrito, né? Vale o escrito. Exatamente. E essa questão de uma pensão, de ficar com a guarda, isso vale para qualquer tipo de animal, um cachorro, um gato, uma chinchila, cobra, né? Tem gente que tem cobra de um... Sim, a princípio todo e qualquer animal de estimação, desde que tenha essa característica de ao afeto familiar, o cuidado do animal, então seria aplicável a existindo um vínculo, um termo de responsabilidade, de cuidado, já está estabelecido. Sim, porque é um ser vivo que necessita de cuidado, ele está abrigado numa família. E como é que funcionam as visitas para o cachorro, numa separação? O cachorro é nosso, eu gosto dele, eu queria vê-lo, ele vai sentir a minha falta. A gente não tem nem mais falado em visita, né? Visita é aquele que é um estranho, então vai fazer uma visita. Nós falamos agora em regime de convivência, porque é para conviver mesmo. Então, com relação ao regime de convivência, a gente vai primeiro estabelecer quem vai ficar com a guarda. A guarda pode ser compartilhada entre os dois, que ambos vão exercer aquele poder, né? O pátrio poder do cachorro, ou do gato, ou do pet, enfim. Mas vai estabelecer um domicílio só para ele. Ou aquela guarda alternada, que ele vai ficar um tempo numa casa, um tempo em outra. Mas aquele que não estiver privado da companhia diuturna daquele pet, ele vai ter o direito à convivência. E que pode ser estabelecida quinzenalmente, semanalmente, finais de semana alternados em um dia ou dois durante a semana, em determinados horários, tudo a depender tanto dos interesses do pet, quanto principalmente das possibilidades do pai e da mãe. Quer dizer, se a sua ex-fortuna, vale a pena contratar um advogado e exigir isso em juízo? Sim, com certeza. Estamos aptas, inclusive, a isso. Vocês já sabem, tem um projeto novo aí que trata justamente disso para pegar essas lacunas. Hoje em dia, cada juiz decide conforme a sua cabeça, até porque não tem lei. Então, o juiz tem que pensar de acordo com a cabeça dele, que é muito subjetivo, né? Obviamente, a gente sabe que um juiz que tem um cachorro vai pensar de um jeito. Um juiz que morre de medo de cachorro e se afasta, né? Que é o tipo da pessoa que às vezes a gente vai no elevador, no cãozinho, tem gente que pergunta ele morte. Então, claro, depende da experiência individual de vida de cada juiz. O que vocês acham desse projeto? Conta um pouquinho. Olha, o projeto trata de questões básicas, como a fixação da custódia, do regime de convivência e das despesas do animal, né? E também traz a competência da vara de família para tratar desse assunto. Então, fixa a competência da vara de família. Então, o que é a competência da vara de família? Que tem juiz que é competente, tem juiz que é incompetente, tem juiz que não entende nada. Explica isso daí melhor. É um termo técnico, mas que... Isso daí melhor que significa que é o juiz da família que vai decidir essas questões relacionadas ao animal de estimação. É o juiz certo, é o juiz a quem deve ser direcionado. O juiz a quem deve ser direcionado todo e qualquer pedido referente à custódia e convivência do animal de estimação no eventual divórcio. Essa lei estabelece que é o juiz da vara de família que vai dispor sobre esses assuntos, traz como regra a custódia compartilhada entre os pais, o compartilhamento das despesas de manutenção do animal e o tempo de convívio com cada um. Determina que deve ser levado em conta situações fáticas como ambiente adequado, disponibilidade de tempo de cada um, condições de trato, no zelo, nos cuidados e até na manutenção das despesas, porque às vezes as pessoas não têm as mesmas condições financeiras. Então, nas medidas das possibilidades de cada um, como a Andrea adiantou. Então, essa lei traz essas previsões e também prevê que aquele que não respeitar o acordo firmado ou a determinação judicial perde o direito a essa custódia, essa convivência. Essa custódia compartilhada não será fixada em casos de violência doméstica, então lares violentos em que há
comprovadamente violência doméstica, esse Um compartilhamento. grande avanço que, inclusive, Sim. desincentiva a violência doméstica. Sim, exatamente. E também traz uma questão aqui que eu acho temerária, que é o direito de renúncia dos tutores, o direito de renunciar àquela custódia. Né? Então, na medida que a pessoa renuncia, também não tem mais a obrigação de arcar com a manutenção e as despesas, o que também é temerário. Porque... Não foi a venda que você fez? Foi exatamente isso. Sim, mas havendo uma custódia compartilhada em um acordo e uma posterior renúncia, aquele que fica com o pet não tem mais como contar com aquela ajuda, então nem sempre a pessoa tem a condição financeira, então é a mesma coisa que você, vou renunciar à guarda do meu filho e obrigação com o meu filho. É complicado, é muito complicado. E se numa situação em que um dos casal vai para o exterior ou temporário, como é que ficaria numa situação prática dessa? Talvez vocês tenham alguma experiência nisso. Nunca tivemos um caso específico com animal de estimação. E com criança. Com criança. Eu acho que seria por analogia, mais ou menos como funciona exato, com uma porque criança. isso está assim, relativamente comum, ou para estudo, ou para trabalho, ou até para imigrar definitivamente. Sim. Com relação à guarda compartilhada, ela é muito comum hoje em dia e ela é possível de ser regulamentada mesmo quando os pais estejam em países diferentes. Certo. Né? Porque há os meios de comunicação, né? As mídias, então realmente eles têm como ligar, falar. No caso dos pets, a gente precisaria ainda aprofundar um pouco, porque como é que o pet se sente abraçado, acariciado, né? À distância? Nós não podemos subestimá-los, porque na verdade os sentidos deles são muito mais aguçados que os nossos. Quando o Lucas viaja, nós fizemos uma teleconferência, inclusive tem um reel disso daí, Então, e ele percebe. Então, ele fica um pouco confuso, mas você percebe que o bichinho não me esqueceu, né? Ele não esqueceu, ele reconhece. É a videoconferência. E ele possivelmente reconhece o som. Quer dizer, o uso da tecnologia. Não, você percebe, possivelmente não, você vê no nosso vídeo que ele está um pouco confuso, porque ele não sabe o celular, mas ele percebe o som e a voz, com certeza. E não havendo acordo sobre essa questão, né, de levar o pet para o exterior, ou de um dos tutores sair do país, haverá judicialização da questão. Né? Então isso vai ser submetido ao juiz da vara de família também para tratar desse assunto, se não houver acordo entre as partes. A lei fala, né, que o pet vai ficar com quem tem mais afeto por ele. Né? Isso eu acho um pouco difícil. Na prática, como é que você vai medir isso? Como é que o juiz vai decidir? Como é que vocês pensam que vai acontecer isso? Com relação às crianças, que a gente pode pensar por analogia, por comparação, deve exercer a guarda, independentemente de ser pai ou mãe, aquele que tiver melhores condições, e não são financeiras, né, de exercer. Ou seja, o que prevalece é o melhor interesse da criança. Da mesma maneira, há de se pensar nos pets, né, aquele que realmente tem mais condições, ainda que eventualmente a gente não consiga medir afeto, porque realmente não é uma coisa que não existe uma métrica para isso, mas quem tiver tempo à disposição, né? Quem tiver aquela boa memória de marcar um banho, de comida, porque aquela pessoa às vezes pode ser extremamente carinhosa, mas extremamente avoada também. O cachorro fica lá dias sem comer, por exemplo, o gato fica lá esquecido, né? Ou então no ambiente ruim, sujo. Então, aquele que tiver melhores condições, porque o interesse deles tem que ser preservado. Você acha que haveria algum tipo de perícia psicológica para estabelecer isso, como é feito com crianças? É uma coisa que a gente precisa pensar, né, sobre a questão das perícias. E quem estaria apto a isso? Né? Seria o quê? Um psicólogo, psicólogo, né? veterinário, um assistente social. Sim, assistente social. Até verificar as condições do local, né, do abrigo do animal, exatamente, as condições de quem vai exercer essa guarda. E a guarda pode ser também modificada, né? Nada impede que, olha, a guarda é compartilhada, por exemplo, e eu fixo como domicílio da mãe. E de repente a mãe, ela se une com um homem que não gosta de cachorro. Eu vou mudar o domicílio do cachorro. Isso deve ser uma situação até relativamente comum. Sim. Assim como a alienação. Você imagina a alienação parental. Acontece quando existe um alienante e um alienador. Então eu, como genitora, por exemplo, eu não quero que meu filho vá ficar vendo meu ex-marido.
por um motivo ou outro. E aí eu começo a macular a imagem dele. Então, eu começo a falar coisas que não existiram, Que ele não gosta, que eu acredite eventualmente que ele tenha não gosta existido. mais de você, que ele não Também, quer, que ele não quer trabalhar para pagar sua pensão, Também. esse tipo de coisa. Tudo aquilo que afeta a imagem do outro, né? Contar situações inverídicas, né? Falar sobre situações que não tenham ocorrido durante o matrimônio, ou mesmo, de uma maneira mais assertiva, começar a inventar coisas sobre criança, sobre aquele que deveria ser protegido. Então, existem muitos institutos de direito de família que a gente pode, sim, aplicar aos pets. Eu hoje tenho a guarda do meu pet. E aí, ele vai exercer um regime de convivência com o meu ex-marido, por exemplo. Mas o meu ex-marido, ele se uniu com uma outra pessoa. Essa outra pessoa, por querer me atacar, ou mesmo por ciúme do meu marido, começa a maltratar o meu pet. Não é sobre isso que eu estou falando sobre alienação de modo geral, porque é interessante a gente se aprofundar nesses institutos de direito de família que podem realmente fazer com que a gente se aprofunde, que a gente passe a estudar melhor as várias vertentes, né, da lei e das necessidades deles também. Então, um que eu acho que seria interessante que você poderia contar é o seguinte: eu fiz um acordo, eu tenho o direito de conviver com o meu pet uma vez por semana. Aí, como você já deve ter visto N vezes em caso de criança, bom, essa semana não dá, na outra não dá, e começa a haver uma negação desse direito de convivência. Sim. O que você pode fazer? Pode se aplicar uma multa? O que você pode fazer no caso do pet, quando a guarda do pet não respeita esse direito de convivência estabelecido no acordo? Existem dois lados. Existe o lado daquele que não se comprometeu a vir buscar e não veio, ou existe aquele caso de que a pessoa ficou de disponibilizar o pet e não disponibiliza. Chega, bate a campainha, não tem ninguém em casa, não saiu com o pet na hora da visita, que é uma coisa também muito comum, né? Entre crianças e entre pets. Então, hoje em dia, o que a gente percebe, e que é muito comum ainda por não ter uma legislação própria, as convenções dos direitos dos pets, elas estão alicerçadas em acordos. Então, quando os cônjuges ou os pais dos pets resolvem se divorciar ou dissolver a sua união estável, estabelece-se regras, cláusulas, né? E que, da mesma maneira que se estabelecem cláusulas com relação à guarda, convivência ou mesmo com relação à pensão, estabelece-se também as multas, eventualmente, né? Então, olha, como a Luciana falou, a perda do acesso ao pet, né? Ou multas que revertam de uma maneira pecuniária a favor do pet. Vai depender muito daquilo que as próprias partes convencionaram, porque isso é que vai fazer com que elas até cumpram o acordo. Como você não pode, ainda não tem o juiz para dizer, olha, vai ser assim, eu vou fixar dessa maneira, o que a gente tem visto ainda é a convenção amigável, né, dessas regras. Então, eu acredito que a quebra dessas regras, ela se dê também a partir do que eles convencionam. E no caso oposto, o cônjuge pega o pet e não devolve. Se vier uma mãe de pet procurando vocês, ó, nós tínhamos um acordo, ele podia ficar o fim de semana, só que agora ele não devolve o pet de jeito nenhum. O que daria para fazer? E pior, imagina se some com esse pet, a dor. Posso nem imaginar a dor. Fugiu, ou até de vingança. Porque uma coisa é você saber o endereço, né, Ernesto? Outra coisa é você não saber onde procurar. Teve um acidentinho, fugiu. Nós podemos pensar em ação de busca e apreensão do animal. E se algo de pior acontecer, enfim, no caso de sumir o pet, fugiu, uma ação de indenização mesmo, pela responsabilidade civil, porque não exerceu com cuidado, né, a guarda e a proteção do animal de estimação. Hoje em dia, me parece que é bem tranquilo a questão de uma indenização por danos morais, se o seu pet for maltratado de alguma forma, num veterinário, numa pet shop, ou alguma coisa assim, cabe seguramente danos morais, correto? Com certeza. O Instituto da Responsabilidade Civil sendo aplicada também em relação ao pet. Porque a gente tem que entender que são entes da nossa família. Então, as pessoas têm que ser responsabilizadas com certeza. E a gente vê, né, não precisa nem ser advogado para isso, cada vez mais casais que não têm filho, mas têm um pet. Até na justificativa da própria lei, do próprio projeto de lei, consta exatamente isso, que segundo o IBGE, né, há mais cães de estimação do que crianças nos lares brasileiros. Sim. Então, por isso a necessidade urgente de regulamentação. São milhões, São milhões, Exatamente.
Isso consta da justificação da lei, do próprio projeto de lei. Né? Então, por isso que a relevância desse tema. E que mais que vocês gostariam de falar para os amigos do Lucão? O que eu gostaria de falar até para encerrar, assim, é que a gente tem que ter cada vez mais noção de que a fé é que impera tudo. Ele é que deve nortear as nossas vidas e não há de se ter distinção entre uma obrigação que você tenha assumido ou alguém porque que você tenha responsabilidade, seja humano, seja pet, né? Porque Saint-Exupéry já dizia, né? A gente é responsável por quem a gente cativa. E eles, inclusive, não têm essa noção. Então, com mais razão, seria maior ainda o crime a gente pensar, desprezá-los, nossa senhora, não. A gente chega, quem está lá? Eu brinco com os meus filhos, eu tenho 3 filhos humanos, né, que fala. Tenho um jabuti e tenho uma cachorra. E eu digo que, antigamente, meus filhos eu chegava e saíam voando. Hoje, quem sai é a Zoe. Porque o jabuti, às vezes, nem me liga realmente, mas que é o dom. Mas a Zoe, ela tá sempre ali, imagina, então você chegar e desprezar, não dá. Não pode, né? Antigamente aquele papo, você abandonava na estrada do Jaraguá, Nossa Senhora, os cachorros. Hoje em dia a gente vê que muita coisa do direito muda e muda de uma forma boa, né? Sim, com certeza. Você vê muitas evoluções positivas dentro do direito que estão refletindo aí a sociedade. Sim, e que acompanha a valorização da construção desse vínculo Sim. dele com a gente e da gente com ele. E deixar um apelo a todos que estão nos ouvindo, se passarem por processos de separação e divórcio, que tenham bom senso na conduta e no acordo com relação ao animal de estimação, e também aos advogados, que possam contribuir para a construção desse acordo, que acho que essa é a nossa finalidade, né, a nossa obrigação, como não fomentar o litígio, mas construir acordos que protejam o animal, a dignidade, né, um ser vulnerável. Sem dúvida, eu tive experiência pessoal com a Luciana, posso dizer que ela é uma advogada assim, da minha própria experiência. Obrigada. Então, é nossa obrigação realmente contribuir para a construção desse acordo, para que as partes tomem consciência da importância de uma convivência harmônica, né, com relação à custódia do animal. Perfeito. Bom, a gente queria agradecer muito, né? O Lucas já está agradecendo, ele está se não dormiu. Porque o tema foi muito importante, eles estão bastante atenção. O tema foi muito importante, né? Porque afinal das contas eu tenho todo o direito, né? Exatamente, eu já estou sabendo de todos. Eu estou sabendo de tudo, né? Muito obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a vocês. Nós é que agradecemos muito aí a participação no canal do Lucas e esperamos aí que a gente possa ter outras conversas futuras também. Com certeza. Sobre os temas. Outros temas, quando houver alguma mudança legislativa. Exatamente. Estamos à disposição para esclarecer aí Muito os seus... obrigada. Obrigado, Andréia. Obrigado, Luciana. Nós que agradecemos. Boa tarde, Lucas. E boa tarde a todos aí. Até a próxima. E um beijo do Lucão.